Continuando com o nosso curso de GNU Linux e suas distribuições, chegou o momento de eu te ajudar a criar o seu ambiente de virtualização para o seu posterior estudo. Então, conforme essa imagem, que já foi apresentada na outra videoaula, é assim que você vai fazer para criar o seu ambiente virtual. Então, nós vamos acessar o site do VirtualBox para fazer o download do programa, do executável aqui no caso. Eu estou utilizando um desktop com o sistema operacional Windows, então eu vou baixar uma versão .exe, o VirtualBox.exe, e em seguida nós vamos criar a máquina virtual para fazer a instalação do CentOS. Em uma outra videoaula eu explico para você como que você vai fazer a instalação do Ubuntu. Então, o que você precisa fazer? É simplesmente acessar o site do VirtualBox, onde você vai clicar nesse ícone aqui, identificado como download do VirtualBox 5.2, é a versão que está disponível no momento que eu estou gravando essa videoaula. Em seguida, você vai selecionar a parte de... Aqui, ó, você tem o VirtualBox, né? Você tem aqui a versão que você quer pegar. Você também pode selecionar aqui qual vai ser o VirtualBox. Você tem, por exemplo, uma distribuição... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Distribuições Linux, você tem de repente até um Solaris, por assim dizer. Aqui nesse caso, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, VirtualBox, na verdade nessa opção VirtualBox 5.1 Builds. E em seguida, você vai selecionar qual que é a versão que você vai fazer o download. Então, um pouquinho mais para baixo aqui, ó, você tem a opção Windows Host x86 AMD64. Então, repare que se você for clicar nesse ícone, aqui no canto inferior da tela, ele já vai mostrar para você que você vai fazer o download do executável na versão do VirtualBox 5.34. Eu vou parar por aqui porque eu já fiz esse procedimento e eu já tenho o VirtualBox instalado. Então, o próximo passo seria você acessar o site do CentOS, centos.org, clicar no botão Get CentOS Now. Em seguida, selecionar qual vai ser a imagem ISO que você vai fazer o download. Aqui no caso eu vou te indicar para fazer o download através do Minimal ISO. E por fim você vai selecionar qual que é o repositório, né? Quais são os mirrors que você tem disponível espalhado pela internet para fazer o download da sua imagem .ISO. Então repare que aqui você tem o CentOS 7, x86-64, minimal 1708.ISO. Você pode selecionar esse primeiro ícone que não tem problema nenhum. Bom, realizado isso, você vai fazer a instalação do seu VirtualBox. Eu não vou mostrar nessa videoaula porque eu acredito que você sabe fazer, uma instalação bastante simples do VirtualBox. Executar, net finish. E no final, você vai abrir o seu VirtualBox. Então, aqui eu já tenho ele instalado, né? Inclusive eu vou pegar um VirtualBox que eu já estou trabalhando, já fiz algumas outras videoaulas. Você pode perceber que eu tenho aqui outras máquinas virtuais. Eu vou ocultá-las aqui nesse momento. Mas no seu caso, como é uma instalação limpa, essa parte aqui da tela vai estar em branco. Você não vai ter essas opções que eu criei posteriormente. Então agora nós vamos começar com a parte de instalação da distribuição CentOS 7. O que nós vamos fazer então? Primeiro nós vamos criar uma nova máquina virtual antes de nós recebermos aqui a instalação do CentOS 7. Então, eu vou voltar aqui para minha máquina, para meu programa de virtualização, e nós vamos clicar aqui no botão novo. Então está aqui, tem aqui o botão novo. Qual o nome que eu vou sugerir aqui para você colocar? CentOS 7. Repare que embaixo ele já entende que CentOS 7 é o Linux, e a versão aqui ele coloca como Red Hat 64. Não tem problema, pode deixar assim. Vamos clicar aqui em próximo. Aqui é onde você vai definir o tamanho, a quantidade de memória que você vai pegar da sua máquina física e deixar em particular para essa máquina virtual. Aqui como exemplo, como laboratório, e também como nós não vamos instalar uma interface gráfica, 1024 megabytes é o necessário, é o suficiente. Então vou clicar em próximo. E aqui eu vou clicar no botão criar. Repare que por padrão, a recomendação dele é você usar um disco de no mínimo 8 GB. Nós vamos mudar isso daqui. Nós vamos deixar a opção padrão VDI, clicar em próximo, próximo novamente.
e eu vou trocar 8 por 20 GB, conforme é sugerido nos slides e também na apostila, né? Então, conforme você está vendo aqui, instalação e distribuição do CentOS, nós vamos criar aqui um disco de 20 GB. Eu vou clicar aqui no botão criar, ele vai criar essa máquina. Repare que no caso ele colocou, no meu caso, o CentOS 7 dentro de um grupo de servidores. Eu vou arrastar aqui para baixo, tá? Para não ficar confuso aqui a explicação. Então está aqui, CentOS 7, a máquina está desligada. Então agora nós vamos fazer algumas outras configurações. Então eu vou clicar aqui no botão configurações, lembrando que eu poderia também clicar com o botão direito em cima dessa máquina virtual e clicar na opção de configurações. Então agora, com base na sua apostila, nós vamos fazer algumas configurações. Então, em geral, eu não vou alterar nada. Aqui na guia de sistema, eu vou desmarcar a opção disquete. Só vou confirmar aqui, ó, perceba que ele está com 1 GB de memória, né, 1024 megabytes. Monitor, não vou alterar nada. Armazenamento, eu vou alterar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, abaixo da opção controlador IDE vazio. Esse ícone representa o seu drive óptico. E do lado direito, eu vou clicar no ícone também, que está representado por uma imagem aqui de um CD. Eu vou clicar aqui e vou informar qual que é o caminho aonde a minha imagem se encontra. Como eu já fiz isso várias vezes, ele já tem um histórico. Então, eu vou selecionar aqui CentOS 7, no qual ele já sabe onde está armazenado esse arquivo. No seu caso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em selecionar arquivo, ele vai abrir uma outra janela e você vai informar para ele quais são a imagem que você quer selecionar. No meu caso, como eu faço, eu uso esse desktop para várias videoaulas, para instalar vários sistemas operacionais, várias distribuições, eu tenho aqui uma grande quantidade de imagens. No seu caso, na verdade, vai aparecer somente uma imagem. Então, eu vou fechar aqui e vou selecionar através da minha lista de históricos, que é o CentOS 7 x8664 Minimum. Então, repare que ele já achou aqui na parte de localização. Agora eu vou clicar em áudio. Eu vou desmarcar, mas não há necessidade, tá bom? Porque a gente não vai usar desktop. E aí tem uma informação bastante importante que é referente à rede. Aqui por padrão, ele já deixa habilitado a placa de rede e conectado como NAT. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o NAT e vamos colocar como, deixa eu ver aqui, placa em modo bridge. Em outras videoaulas, em outros cursos, eu explico para você o porquê tem que deixar em modo bridge. Mas basicamente falando, deixando assim, a sua distribuição ela vai receber uma nova configuração de IP, no qual ela não dependa da sua configuração de rede do seu host físico. Se você deixar como NAT, ela vai depender. Se você deixar como placa em modo bridge, ela não depende, consequentemente você tem que configurar a sua interface de rede para poder funcionar a sua distribuição na internet. Feito isso, eu vou clicar em OK. E agora sim eu vou clicar no botão aqui Iniciar. Vamos aguardar aqui o carregamento. Enquanto isso, eu vou selecionar aqui onde está a apostila para a gente seguir conforme aqui a apostila. Deixa eu abrir aqui no outro monitor. Então, tem aqui o livro do Linux. Vou pegar aqui o capítulo e vou seguir exatamente o que está na apostila, que eu espero que você siga também. Então, vou entrar no capítulo 7, que é a instalação da distribuição CentOS, e vou pegar a parte que diz referente, eu vou colocar aqui na tela, compartilhar aqui com você, ó, a parte referente aqui está o passo a passo, que eu já expliquei para vocês, referente à criação do disco. Então está aqui. Vai ter um passo a passo, nós vamos chegar nessa tela aqui. Então eu vou tirar aqui do meu monitor principal, onde estou fazendo a gravação, e vou chamar aqui essa janela aqui, ó. Então ele vai carregar essa janela para você, onde por padrão você vai selecionar a primeira opção, que é a instalação. Como eu demorei para fazer essa seleção, ó, repare que ele acabou selecionando a segunda opção, que tem a função de fazer uns testes, um carregamento. Eu vou terminar, não vou perder essa janela aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Então, repare que ele está fazendo uma checagem, enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar isso aqui e vamos fazer novamente para não te confundir. Clicar em desligar, clicar em iniciar novamente, esperar o carregamento dessa janela. Aí. E vamos fazer certinho, passo a passo, senão vai gerar confusão. Então tá aí, essa é a primeira tela. Repare que eu estou com o mouse aqui onde eu tenho o controle do meu desktop, do meu host físico. Então isso aqui é apenas uma janela. Mas a partir do momento que eu clico no meio da janela, eu assumo essa máquina virtual. Consequentemente, eu não tenho mais mouse, porque não estou utilizando uma interface gráfica. Como é que eu faço para retornar para o Windows aqui no caso? Tecla Ctrl, ele retorna. Tá vendo? Então, não necessariamente eu preciso clicar no meio da tela para poder selecionar a opção. Então, olha só que interessante. Aqui no VirtualBox, eu vou selecionar apenas aqui a parte superior da janela e com a setinha para cima, perceba que eu já tenho interação com a minha máquina virtual. Então, eu vou selecionar a primeira opção, instalação do CentOS 7. E vou esperar o carregamento do instalador. Após o carregamento dos arquivos necessários, a primeira tela apresentada é referente à linguagem que você vai utilizar para estar fazendo essa instalação. Então, por padrão, ele já selecionou aqui o inglês. Nós vamos clicar aqui no meio da tela. Perceba que agora tem o meu mouse está em preto, significa que eu estou controlando a máquina virtual e não mais o meu sistema operacional host, que no caso é o Windows. Vou clicar aqui no campo de pesquisa e vou digitar a palavra português. Repare que eu só digitei a palavra port e ele já achou aqui o português. Então eu vou selecionar português e vou simplesmente manter selecionado no lado direito o português Brasil. Só que o que acontece? Eu tenho que clicar no botão de próximo para que ele possa apresentar as demais telas. E perceba que eu não consigo, eu não acho esse botão, essa tela está cortando. Então o que a gente poderia fazer aqui? Eu simplesmente vou clicar na tecla Ctrl, tá vendo? Eu volto aqui com o mouse referente para poder usar a minha máquina Windows e com essa barrinha aqui para baixo, eu vou clicar e tenho aqui o botão de continuar. Então agora eu volto aqui para a máquina virtual e tenho que continuar. É um pouquinho chatinho, mas você se acostuma. Cliquei no botão continuar, vamos aguardar a próxima tela. Aqui eu tenho uma série de opções que estão reunidas numa única tela. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, destino e instalação. É aqui onde nós vamos fazer todo o esquema de particionamento. Mas eu tenho aqui fonte de instalação, eu tenho seleção de software, eu tenho rede e nome do host. Vamos começar com rede e nome do host. Então eu posso clicar aqui em rede e nome do host. Aqui ele está informando que ele está desconectado. Isso significa que, por exemplo, se você tem um serviço de DHCP na sua rede, que no caso eu tenho, eu habilitando isso, ele já vai solicitar e vai tentar fazer uma configuração automática da rede. Como nessa aula o intuito não é a gente ver essa parte de rede, eu vou manter como desconectado. Uma outra informação que eu posso alterar também é a questão do nome do host. Então eu posso mudar aqui localhost.localdomain e posso colocar srv CentOS. Lembrando que em aulas futuras eu vou explicar para você como é que você faz isso de maneira em modo texto e não preenchendo caixinha, como assim dizer. Vou clicar aqui em aplicar. Vou voltar novamente aqui a controlar a janela aqui pelo Windows. Né? O botão está no canto superior de esquerdo, botão finalizado, vou clicar em finalizado. E agora eu vou fazer toda a configuração referente à minha tabela de particionamento. Vamos lá. Então, voltar aqui novamente, eu vou clicar aqui em destino e instalação. E repare que por padrão está configurar automaticamente o particionamento. Eu vou selecionar, eu irei configurar o particionamento. Então, vou clicar aqui e no botão finalizado. Então, a partir desse momento, a próxima janela é referente à criação da sua tabela conforme consta na sua apostila. Então, eu vou trocar LVM por partição padrão e vou clicar aqui no botão de mais. Ponto de montagem. Nós vamos começar então com base na nossa tabela. Vou selecionar aqui o barra e o tamanho vai ser 2 GB. Então vou colocar 2 espaços GB e vou clicar em adicionar ponto de montagem. Então repare que ele já colocou aqui o barra, representando aqui o SDA1.
Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar novamente no botão de mais e vou selecionar o boot. Qual vai ser o tamanho do boot? 1 GB, 1 espaço GB. E vou clicar em adicionar ponto de montagem. Em seguida, vou clicar novamente no botão mais. Qual vai ser o próximo ponto de montagem? É o home. Então, repare que ele já tem aí uma sugestão. Vai acontecer, vai chegar um momento que a gente precisa indicar outros pontos de montagem que não tem aqui nessa lista, não tem problema. A gente pode digitar isso manualmente. Então, eu vou clicar aqui em home. A quantidade, o tamanho desse ponto de montagem vai ser o tamanho dessa partição. 3 GB, 3 espaços GB. Vou adicionar novamente, adicionar o ponto de montagem. Vamos aguardar aqui. Agora eu vou clicar novamente no sinal de mais e vou selecionar o var, barra var. Qual que vai ser o tamanho do barra var? 5 GB, 5 espaços GB. E vou clicar em adicionar ponto de montagem. Continuando, botão de mais. Repare que agora eu tenho o swap e eu tenho o BIOS boot. O que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui no campo representado pelo ponto de montagem e colocar barra USR. Qual que é o tamanho do barra USR? 3 GB, 3 espaços GB. Clicar em adicionar ponto de montagem, novamente. Clicar novamente no sinal de mais. Informar que agora vai ser o barra TMP. E aqui embaixo eu vou colocar o tamanho de 4 GB. Adicionar ponto de montagem. O que está faltando agora? Agora está faltando eu informar para o instalador, né, a questão de que eu preciso criar uma partição swap. Então, basicamente, uma instalação, independente da distribuição, tá bom? Você precisa de duas partições. Primeiro, uma partição que representa o barra, e aí o restante dos diretórios que compõem o sistema operacional como um todo ficam tudo amarrado nesse barra, mas eu também preciso ter uma partição especial conhecida como swap, que é uma memória auxiliar. Vamos criar a memória swap. Então, eu vou clicar aqui no mais novamente, e aqui no ponto de montagem, eu vou selecionar swap. Bom, quanto que eu vou deixar de swap? Conforme eu estou consultando aqui a apostila, a tabela, coloquei aqui 2 GB, mas eu posso pegar todo o restante. Então, o restante, como é que eu faço? Eu simplesmente deixo esse campo em branco e clico em adicionar ponto de montagem. Então, o próprio instalador ele é inteligente o suficiente para entender que tudo que sobrou, ele vai alocar para o swap. Finalizado essa parte, você vai clicar em finalizado, no botão finalizado, né? Ele vai te dar aqui um breve resumo e você vai clicar em aceitar alterações. Uma informação importante é que se você for fazer um depara referente a quais são o nome das partições, a indicação das partições, então a SDA1 está apontando para o barra boot, SDA5 apontando para o home. Não necessariamente precisa estar nessa ordem, tá bom? Não tem problema não. Nesse primeiro momento a gente não vai dar tanta importância à questão disso, desde que você só se preocupe em fazer a instalação de uma maneira um pouco mais correta nesse sentido de distribuir os principais diretórios nas suas respectivas partições. Finalizada essa parte, mais uma vez eu vou ter que voltar aqui para achar o botão iniciar a instalação. Eu vou clicar no botão iniciar a instalação. Mas antes, deixa eu mostrar para você sobre a seleção de software. Ó. Se você clicar aqui, ó, seleção de software, repare que eu só tenho essa opção, ó, instalação mínima. Agora, se você estiver fazendo a instalação, acompanhando essa videoaula, mas usando uma imagem ISO, por exemplo, DVD ISO ou Everything ISO, você vai perceber que você tem milhares de opções. Ok? Então, é isso aqui que faz a diferenciação entre um tipo de imagem e outro. Então, aqui novamente eu vou clicar no botão finalizado e agora sim eu vou clicar no botão iniciar instalação. Durante esse processo de instalação, repare que o CentOS ele te dá a opção de você, em paralelo a isso, adicionar a senha do usuário root, aqui coloca a senha raiz, a senha do usuário root, e também fazer a criação de um usuário. Então, na senha do usuário root, eu vou sugerir você colocar uma senha bastante complexa, que vai ser a senha root123. Root123. E vou repetir essa senha no campo abaixo. root123. Quando você clicar no botão finalizado, você vai se deparar com a seguinte mensagem aqui embaixo. Ó. Essa tarjeta em laranja dizendo que a senha fornecida é fraca. Então ele está dizendo, a senha contém o nome de usuário em algum formulário, clique novamente finalizado para usar assim mesmo. Então,
O CentOS, ele já é um pouquinho chato nessa situação, na questão de definição de senhas de usuário. Se colocar uma senha muito simples, ele vai te dar essa mensagem. Então, ou você coloca uma senha mais complexa, ou você simplesmente confirma que você quer essa senha básica, por assim dizer, clicando no botão finalizado 2 vezes. Agora nós vamos criar um usuário comum. Eu vou sugerir um usuário de nome sysadmin. Então repare que o nome completo aqui, coloquei sysadmin, e o nome da conta também vai ser sysadmin. Qual vai ser a senha? Eu vou colocar sysadmin123. Sysadmin 123. E também eu vou ter que clicar em finalizado 2 vezes. Agora sim. Então, a instalação está sendo executada nesse momento e eu já tenho um usuário do tipo comum, o usuário sysadmin será criado e a senha de root já está definida. Então agora nós vamos aguardar o término da instalação. Eu vou cortar o vídeo aqui, vou esperar para não ficar muito longo, esse vídeo já está cansativo. E volto quando terminar a instalação para te apresentar a tela padrão dessa distribuição CentOS. Finalizado a instalação, é apresentado a você o botão de inicializar. Então você vai clicar no botão de inicializar e aguardar a reinicialização da distribuição CentOS. Bom, então agora é apresentado a você a tela na verdade é o seu terminal de acesso. Agora eu vou colocar aqui o usuário root e vou colocar aquela senha complexa que nós definimos, que é a senha root 123. Então tá aí. Então a partir desse momento você já tem acesso ao sistema operacional e daqui para frente agora é aprender os comandos para você poder operar. Só para antes de finalizar, eu vou clicar aqui, vou dar o comando exit, vou entrar com o usuário sysadmin e também vou fazer o teste com esse usuário. A senha é sysadmin123. Ok. Então repare que tanto o usuário root quanto o usuário sysadmin estão funcionando, onde nós fizemos os testes de acesso e com isso a gente já pode estar utilizando esses 2 usuários. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. A próxima videoaula é referente à instalação da distribuição Ubuntu Desktop 16.04 e com isso a gente fecha esse curso referente às distribuições e a instalação dessas 2 distribuições. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato através das redes sociais. Até a próxima.